Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio. Produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. Produtor de Ceilândia, no Distrito Federal, investe na aquaponia, consorciando peixe com morango. Santa Catarina, apesar de pequeno em área, concilia a produção com a preservação ambiental. Cultivar de capim-elefante criado pela Embrapa tem chamado a atenção dos produtores rurais. Empreendimentos agrícolas familiares não param de crescer em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater instruções normativas do leite. Nós temos um papel importantíssimo, se nós nos unirmos, de nós conseguirmos viabilizar e ser bom para o consumidor, para o produtor e para a indústria também. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Nos programas anteriores, a equipe do canal Cooperativo mostrou como a produção de peixes mudou a vida de Dona Sônia e do seu Ademir em Ceilândia, no Distrito Federal. Hoje vamos conhecer a propriedade do seu Sérgio, que tem utilizado os peixes em consórcio com as plantas. O sistema aquaponia, como é chamado, tem foco na sustentabilidade. Vamos ver. Os mais de 2 hectares da propriedade do Sr. Sérgio Kimura tem o foco na sustentabilidade. Na chácara, a pouco mais de 40 minutos do centro de Brasília, o então bancário aposentado tem testado um novo sistema de produção, chamado de aquaponia, o que mistura a inserção de peixes com o cultivo de plantas. No caso do Sr. Sérgio, a produção de morangos. Eu vejo esse sistema de aquaponia muito importante com a preocupação com a sustentabilidade. A economia da água, né, para o cultivo, um alimento mais saudável, né? Ela não é orgânica por definição aqui do órgão certificador, mas ele não utiliza agrotóxicos, né? Então ele é um alimento saudável que a gente pode colher e consumir com tranquilidade. A aquaponia permite produzir alimentos sem o uso de defensivos agrícolas. A água que sai do tanque de peixe passa por 3 níveis de filtragem, onde são retirados os resíduos fisiológicos e reservadas as proteínas que as plantas precisam. Depois disso, a água já tratada é dispensada nos canteiros, que são compostos por pedras de argila ou em tubos de PVC. A mesma água retoma para o tanque de peixes, totalmente tratada e sem desperdício. E esse sistema pode ser utilizado para uma diversidade de alimentos. A aquaponia, é a técnica da gente associar a produção de vegetais com a produção de peixes, no caso aqui a gente tem a questão principalmente do morango, que é a iniciativa aqui nessa propriedade, mas aqui no Distrito Federal a gente tem outras propriedades também trabalhando com tipos de alface, agrião, até beterraba também no sistema de baby leaf, que são folhas mais jovens usadas diretamente na alimentação. Mas o que a gente vê aqui na questão do sistema da aquaponia é que nesse sistema da aquaponia a maior parte do rendimento ela vem dos vegetais. Em torno de 70% vem dos vegetais e em torno de 1/3, 30% é que vem da parte dos peixes. Mas o que é importante nesse sistema é a questão da sustentabilidade, da integração de atividades na propriedade, no uso racional da água, e é o que a gente vem falando para outras tecnologias também de produção de peixe aqui no Distrito Federal. Como produzir mais com menos. A Emater DF está acompanhando de perto os produtores que utilizam sistemas de aquaponia. O intuito é reunir dados para melhorar a produção no Distrito Federal. A questão do estudo da cadeia da aquaponia é mais relacionado com relação à tecnologia de produção.
principalmente quando a gente está trabalhando com vegetais e peixes, né, é justamente você ter um equilíbrio, né, da quantidade de nutrientes que é produzido pelos peixes e o aproveitamento desses nutrientes pelos vegetais nas diferentes fases de crescimento. Então, uma folhosa tem um requerimento, né, no caso aqui, uma produção de morango, né, o fruto, né, tem um outro tipo de requerimento. Então, a ideia é a gente trabalhar com os produtores hoje que estão aqui no Distrito Federal nas diferentes iniciativas, para a gente poder identificar, né, quais são os principais gargalos, a gente ter o apoio da pesquisa também e a gente poder aplicar esse conhecimento diretamente no campo junto a esses produtores. Em uma série de reportagens analíticas produzidas pelo programa Estado de Excelência, coordenado por Raimundo Martins, uma delas garante que Santa Catarina concilia a produção agrícola e a preservação ambiental. Vamos acompanhar os dados e saber as razões desta conclusão. Santa Catarina conseguiu se tornar um gigante do agronegócio brasileiro, aumentando a produtividade, reduzindo a área de lavouras e cuidando das florestas nativas. Hoje, a mata nativa ocupa mais de 26% da área das propriedades rurais catarinenses, o maior índice desde 1970. Isso é um grande número, né? E da série histórica, desde 1970, chegamos agora a um patamar que é recorde. Então, isso mostra um trabalho muito consciente, muito voltado para a sustentabilidade da produção, né? E isso traz a Santa Catarina um motivo de orgulho, né? Porque podemos trabalhar assim, podemos desenvolver, termos um bom produto, uma boa produtividade, mas preservando o meio ambiente. Uma nova cultivar de capim-elefante está no mercado. Ela foi lançada recentemente pelo Programa de Melhoramento de Capim-Elefante da Embrapa e tem chamado a atenção de produtores e técnicos pelo seu valor nutritivo e ótima relação custo-benefício. Estamos falando da BRS Capiaçu, que você vai conhecer agora na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. Capiaçu, em Tupi-Guarani, significa capim grande. Esse também é o nome da nova cultivar de capim-elefante lançada recentemente pela Embrapa. BRS Capiaçu, um capim de alta produção que se adapta bem em todas as regiões do país. Para que o capim crescesse nesses campos, foram necessários 15 anos de pesquisas. Mas o trabalho foi recompensado. A cultivar de capim-elefante BRS Capiaçu foi desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, visando solucionar um problema que seria o custo de produção de volumoso conservado para fornecimento aos animais, principalmente no período da seca. Então essa é uma cultivar que apresenta como principais características, a mais importante talvez, o potencial de produção. Esse material é capaz de produzir 300 toneladas de matéria verde durante o ano, ou seja, 50 toneladas de matéria seca. Isso em média. Ela apresenta outras características importantes do ponto de vista da utilização dele para a produção de silagem. As plantas são eretas, com comos densos, né? Ela conserva um perfil de planta verde desde a base até o topo. Esse material também apresenta boa resistência ao tombamento e, por ser os colmos eretos, facilita bastante o processo de colheita mecânica. Essas são algumas das vantagens desse material. E esse material é capaz de produzir silagem a um custo significativamente inferior ao das silagens tradicionais. O diferencial, então, da BRS Capiaçu, alta produção para a produção de silagem de baixo custo. A cultivar BRS Capiaçu é indicada para cultivo de capineiras. Ela pode ser fornecida para os animais na forma de picado verde no coxo ou como silagem. A recomendação de uso na alimentação animal, ela ocorre tanto na forma picada verde no coxo, quanto na forma de silagem, né? Quando a gente trabalha com esse material picado verde no coxo, a gente recomenda o corte de aproximadamente 60 dias, quando esse material vai estar entre 9% e 10% de proteína bruta. Quando eu vou trabalhar com esse material para a produção de silagem,
é necessário que ela atinja um estágio de maturação mais elevado, com o objetivo de aumentar o teor de matéria seca desse material e permitir a obtenção de silagem de boa qualidade. Nessa fase, há uma redução dos teores de proteína bruta, onde esse material será ensilado com aproximadamente 6% de proteína bruta, o que vai me dar uma silagem de aproximadamente 5,5% de proteína bruta. A silagem BRS Capiaçu é indicada para vacas secas e animais jovens. Mas pode também ser utilizada para vacas em lactação, desde que a alimentação seja suplementada com uma fonte de energia de acordo com a produção da vaca. Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Empreendimentos agrícolas familiares não param de crescer em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa Catarinense realiza audiência pública para debater instruções normativas do leite. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. O esporte e o conhecimento como integração. Blumenau será palco de 2 grandes eventos do cooperativismo. Dias 26 e 27 de julho, a cidade recebe o 27º Integracop, com a presença de 1.700 atletas, disputando 27 modalidades. E também no dia 26, será realizado o Fórum dos Dirigentes Cooperativistas 2019. E a TV Coop vai estar em Blumenau, mostrando tudo ao vivo. Na sexta-feira, pela manhã, dia 26, a partir das 9h30 da manhã, tem a transmissão do Fórum. E às 2 da tarde, estaremos mostrando o evento de abertura do Integra Coop. Oferecimento: o Sesc Sescope de Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Muitos empreendimentos agrícolas não param de crescer em Santa Catarina. As agroindústrias geram muito mais do que renda às famílias de agricultores. A família Battistelli investiu numa pequena estrutura para produzir conservas, geleias e panificados. Mas o negócio deu tão certo que a filha do casal apostou no curso de Engenharia de Alimentos para futuramente tocar a empresa. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. No oeste de Santa Catarina, o número de agroindústrias não para de crescer.
Hoje vamos a Xanxerê para conhecer o empreendimento da família Batistella. A responsável pela produção é a Dona Neiva, que, trabalhando na cozinha de uma escola no meio rural, adquiriu experiências no processamento de alimentos. Tudo começou com a produção de conservas, mas com a ajuda da EPAGRE e o recurso do programa SC Rural, a família aumentou a quantidade de produtos e adequou a estrutura e equipamentos às normas sanitárias. Hoje, Dona Neiva se dedica apenas à agroindústria. Antes da agroindústria, eu levava no mercado da cooperativa, né? E acabava vendendo lá dentro, né? E também vendia para amigos, né? Que vinha, pessoas conhecidas, onde eu ia, né? Eu levava, às vezes punhava no porta-malas do cara e levava, oferecia para as amigas, né? E acabava vendendo assim, né? E lá no mercado eu levava, mas ainda era bem menos do que agora, né? Que agora é mensal, né? E antes, cada 2 meses eu passava a acertar, né? O que eu tinha vendido. A maioria dos alimentos que são processados aqui vem da propriedade da família ou da vizinhança. Além de conservas, são produzidos panificados e geleias. Muitas é daqui mesmo, da nossa propriedade. O que eu não pego, eu não tenho aqui, eu pego na própria família, né? E o que eu não tenho na família, compro, né, dos outros produtores, né? Figo com nozes, tenho figo tradicional, tenho doce de uva, tem pêssego, tem pera. E tenho maçã com goiaba, só a goiaba. Tem a pimenta com abacaxi, abacaxi com maçã. E fora as outras que eu vou fazendo, ó. Que nem abóbora com coco, abóbora só ela natural e abóbora com laranja. A EPAGRE participa de todas as etapas, desde a orientação na produção dos alimentos a campo, passando pela viabilização do projeto da estrutura física, até a comercialização dos produtos. A família Batistella é uma família que a gente já atende há um certo tempo, que já tem uma vocação para processar alimentos e, através do programa SC Rural, que foi um grande impulsionador, se trabalhou então a estruturação da unidade para que eles pudessem então viabilizar os seus produtos de uma maneira que atenda aos padrões sanitários exigidos hoje pela vigilância sanitária. A agroindústria Batistella apresenta uma inovação na sua estrutura. As paredes são feitas de isopainel, material que permite rápida instalação e limpeza facilitada. Essa agroindústria, nós temos essa e mais uma outra de embutidos e defumados. Então são estruturas que nós conhecemos como isopainel. São materiais que são aluzinco forados com isopor. Então as paredes são laváveis, ela já vem com um padrão dentro das exigências tanto da vigilância sanitária quanto dos sistemas de inspeção. E além dela ter toda essa característica sanitária, ela possibilita com que a gente possa ter uma facilidade de mobilização. Se precisarmos desmontar uma parede, ela é praticamente um quebra-cabeças. Tira os rebites, desmonta a parede, muda a sala de local, remonta novamente sem quebrar a parede, sem fazer poeira. Ela é bem bacana a estrutura. Além de ser mais econômica do que o próprio concreto. O custo dela é em torno de 15% a 20% menor do que a produção em alvenaria. Além de comercializar seus produtos nas feiras da cidade, a família participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que estimula a inserção de produtos da agricultura familiar na merenda dos estudantes. A gente vende para merenda escolar, né? Toda semana eu faço o produto e é levado, né? No caso, até hoje foi levado, né? E é uma renda mensal, né? Porque todos os meses, né? A gente tem é uma renda garantida, falar a verdade, né? Outro motivo de alegria para a família é que uma das filhas do casal está cursando engenharia de alimentos e tem planos de futuramente tocar a empresa. Minha filha escolheu engenharia de alimentos já pensando, né, futuramente, né? Porque nós aqui, na verdade, precisa, né? E ela já como está já temos dentro do ramo que mais tarde que vai tocar vai ser eles, né?
A excelência produtiva catarinense, seja na área de proteína animal ou de grãos, sempre respeitou as regras de padrão estabelecidas pelo mercado. E quando elas surgem, o setor se une para definir caminhos. Por indicação dos deputados estaduais, uma audiência pública realizada em Florianópolis debateu as instruções normativas que vão regrar a cadeia do leite. Acompanhe o resultado na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Com mais de 3 bilhões e meio de litros de leite produzidos por ano, Santa Catarina é o quarto maior produtor do Brasil. E 50% disso tudo é vendido fora do estado. Quer dizer, somos autossuficientes. Hoje, são ordenhadas 1.100.000 vacas todos os dias. Só na região oeste, a produção ultrapassou os 2 bilhões de litros. É a maior representatividade. Individualmente, os municípios de Concórdia, Palmitos e São Lourenço do Oeste são os líderes do ranking estadual. A cadeia é forte, saudável, ambientalmente responsável, mas ainda esbarra em alguns obstáculos, especialmente no que se refere à qualidade do leite. Por isso, o Ministério da Agricultura lançou 2 instruções normativas para adequar a cadeia brasileira. A 76 foca mais na contagem bacteriana do leite cru refrigerado na propriedade. E a 77 cria normas para o padrão do leite nas indústrias. Mas o que isso significa na prática? Seguramente é uma sequência daquilo que já foi iniciado lá em 2002 com a IN 51. Obviamente, toda a evolução de processo vai trazer uma demanda de esforços das diferentes partes do setor. O produtor vai ter que fazer alguma coisa a mais, a indústria vai ter que estar adequada e o governo também vai ter que dar a sua parcela de contribuição. Mas é uma somatória, não está se criando nada de novo, é isso que a gente tem sempre que ressaltar. Essas instruções vêm a reforçar aquilo que já se iniciou há 17 anos atrás. E o grande beneficiário disso é o produtor, a indústria, mas o consumidor. E nós não podemos esquecer, tudo aquilo que nós fazemos na área da produção, isso tem que estar de acordo com aquilo que o nosso consumidor quer. Preocupados com as adequações, os deputados da Comissão da Agricultura e da Frente Parlamentar do Cooperativismo propuseram uma audiência pública. Eles queriam entender o impacto das medidas e quais as iniciativas precisavam ser estabelecidas para proteger a cadeia. O que nós podemos contribuir? O que o setor todo junto pode contribuir? Então, tem que olhar esse lado também. O que nós não podemos fazer é achar que não precisa ser feito. E dizer o seguinte, bom, isso aqui pode ser prorrogado, vai haver interesse de que isso não seja feito, não seja cumprido. E isso, Santa Catarina vai pagar muito por isso. Vai pagar muito. Nós somos um estado diferente, nós podemos ser diferentes. Se os outros estados não cumprirem ou não fizerem, nós vamos ganhar na agregação de valor do nosso produto. Então eu acho que, olha, essa parceria entre cooperativas, entre o poder público, no caso a Secretaria da Agricultura, o governo do estado, o Ministério da Agricultura, as instituições, a FAESC, a FETAESC, as empresas, a IPAGRE, a SIDASC, eu acho que a Assembleia Legislativa, nós temos um papel importantíssimo. Se nós nos unirmos, de nós conseguirmos viabilizar e ser bom para o consumidor, para o produtor e para a indústria também. Praticamente todos concordam que a normativa é importante, vai melhorar a qualidade do nosso leite aqui de Santa Catarina, vai nos tornar mais competitivo, vai favorecer a exportação, já que nós produzimos mais do que consumimos, mas por outro lado há o questionamento também de alguns itens dessa normativa que precisam ser rediscutidos e aqui um grupo de trabalho vai fazer isso. Ficou claro aqui que nós precisamos dialogar com o governo do estado para que ele possa dar uma atenção, porque 20% dos produtores sairão do mercado por não se adequar a essas normas. Então, se houver uma forma de o governo subsidiar, ajudar, um juro zero, algum programa que facilite a compra dos equipamentos por parte desses produtores, ou seja, tem caminhos,
né, de a gente resolver a situação, de a gente amenizar o impacto da normativa e principalmente de gerar uma grande oportunidade para Santa Catarina nesse cenário. Então, o cuidado que se percebeu aqui é justamente isso, é entender que a normativa ela é importante, ela melhora, ela qualifica, mas nós precisamos de outros elementos para ajudar a fazer com que não se percam produtores de leite de Santa Catarina. Um detalhe chamou a atenção nessa audiência pública. Todos, indistintamente, foram favoráveis à aplicação das medidas, mas com ajustes que permitam as adequações. Desde o início, quando se for para consulta pública, a instituição normativa, porque ela foi para consulta pública e discutida com o governo, dessa vez foi discutida amplamente com o governo, a posição do Sindileite é de apoio à instituição normativa. Tem alguns pontos, sim, que precisam ser negociados, poucos pontos, mas eu acho que ela vem para o bem e para a melhoria da qualidade do leite, vai dar um up na qualidade, sim. Mas você percebeu aqui que a cadeia tem alguns gargalos, que já estão dentro das normativas, outros fora. Por isso que esse grupo pretende discutir mais detalhadamente. Esses gargalos, eles estão relacionados muito à CPP. E a CPP é higiene e frio. Eu diria assim, nós temos uma facilidade grande e um caminho bem interessante para se percorrer. Claro que tem alguns produtores ainda que vão sofrer, mas não é nada assim de tão assustador que ninguém vai poder cumprir. Eu acho que o Brasil chegou num ponto que a qualidade do leite tem que imperar. Tem muito produtor que já conseguiu se enquadrar. Se um conseguiu se enquadrar, por que os outros não podem se enquadrar também? O mercado interno nosso não absorve mais a nossa produção e para podermos exportar nós temos que seguir algumas regras e algumas normas que precisam ser implantadas na qualidade do leite. E isso é possível desde que todas as esferas estejam envolvidas, inclusive todas as indústrias, produtores, todo mundo, as representações dos produtores, todos eles entendam dessa necessidade, porque só pena de nós cada vez ficarmos menores na produção de leite do país e não teremos chances de ser exportadores de leite. Se o Brasil deseja, de fato, se tornar um exportador de leite, ele terá que se adequar às normas. Não há alternativa. A cadeia de proteína animal passou por isso há alguns anos, todos lembram, e também bateu o pé lá atrás. Mas hoje, pergunte se alguém gostaria de voltar no tempo. A preocupação com a qualidade do produto sempre precisa ser mantida e executada na prática, devendo haver um período de adaptação. Por hoje, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.